Olá, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai dar continuidade e fazer o último vídeo aqui dessa minissérie sobre diálogos. E para terminar essa série, a gente vai colocar alguns efeitos mais básicos no nosso texto, para quando a gente tem um diálogo só para ficar um sistema mais legal, mais customizável e dar uma ideia bem interessante no geral para o nosso texto. E ele fica muito mais dinâmico, ok? Então, aqui eu tenho um projeto e ele já tem o que a gente vai fazer hoje. Então a diferença é que agora quando a gente conversa, ele aparece uma letra cada vez e quando a gente clica, se as letras ainda estão aparecendo, ele aparece o texto completo, daí a gente clica de novo e ele vai completando. Então a gente vai colocar só esse efeito mais básico e também a gente vai criar um sistema que a gente pode colocar um som para aparecer em cada letra, como se o personagem realmente estivesse falando. Caso a gente quisesse fazer um sistema um pouco mais complexo, no sentido de ter algumas palavras coloridas, por exemplo, algumas palavras com efeito, a gente teria que fazer um outro sistema de diálogo um pouco mais avançado, que não encaixa com esse tutorial, que eu quero fazer um sistema bem básico mesmo, que vocês podem fazer para o jogo de vocês, algo que funcione. Talvez no futuro eu traga de novo esse sistema de diálogo desse avançado, onde a gente pode customizar, por exemplo, mudar a fonte de algumas letras, colocar algumas palavras com cores diferentes, enfim. Mas isso vai ficar para a próxima vez, ok? E agora, só para a gente entender como vai funcionar esse sistema, vamos reparar no que está acontecendo quando eu converso com um NPC aqui no jogo. Ele começa com nenhuma letra, certo? E ela vai aparecendo uma letra de cada vez, certo? Então a gente vai precisar ter uma variável que conta quantas letras já apareceu, quantos caracteres já apareceu, e daí ele vai aumentando para aparecer cada vez mais letras, ok? Então ele vai começar com 0, aí aparece uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. E a gente precisa ter um alarme para ele dar esse tempo de aparecer uma letra e outra. Aqui a gente pode ver que aparece uma letra bem rápido, mas a gente pode aumentar um monte esse valor e fazer uma letra aparecer bem devagar, depois da outra a gente vai ver isso também, ok? Então, a ideia básica desse sistema de aparecer uma letra de cada vez é isso. A gente tem uma variável que conta quantas letras a gente tem, quantos caracteres, e ele vai aumentando e daí cada vez mais vai aparecendo uma letra nova, ok? Então, a gente tá aqui. Aqui eu criei só um grupo de personagem, porque a gente não vai usar esses personagens. A gente vai vir no objeto diálogo, que é realmente o que interessa, ok? Dentro do evento criar, a gente vai adicionar duas variáveis novas, quer dizer, uma e um alarme. Então, uma eu vou chamar de caractere, e vai começar em 0, que é essa variável que eu falei que ela conta quantas letras está escrito no nosso texto. E eu já vou colocar aqui um alarme 0, vai ser igual a 1, ok? Então a gente já pode adicionar um evento alarme. Esse alarme ele só vai servir para contar o tempo entre aparecer uma letra e outra. E aqui dentro do alarme, o que a gente quer fazer é que sempre que o alarme chegar a 0, ele vai adicionar um caractere. Então, caractere mais. Quando a gente coloca mais, ele está somando mais 1. Então a gente poderia colocar, por exemplo, caractere menos, aí ele estaria subtraindo 1. Então toda vez que o alarme chega a 0, ele vai adicionar mais uma letra no nosso texto. E o alarme 0 vai ser igual a 1 de novo, ok? Então, cada frame ele vai somar mais 1 no nosso caractere e vai adicionando uma nova letra. Só que, por enquanto, a gente só tem uma variável caractere que não está fazendo nada, certo? Se a gente executar o nosso jogo agora, ele só vai ficar somando, mas não está alterando o nosso texto ainda. Para isso, a gente vai precisar alterar como o nosso texto é escrito para que ele consiga fazer esse efeito de aparecer uma letra de cada vez. Então, aqui dentro, a gente vai ter que criar uma variável local. Eu vou criar uma variável local underline texto. A gente vai usar uma função dentro do Game Maker chamada string underline copy. E essa string copy, ele deixa a gente copiar um outro texto. E a gente pode ver que ele pede 3 valores dentro dessa função. Qual é a string, qual é esse texto, e o texto é o nosso texto normal que a gente tem, dependendo da qual linha, em qual página do nosso texto a gente está, certo? E ele pede mais 2 valores dentro dessa função. O index aqui significa em qual letra a gente vai começar a copiar esse texto, e o count é quantas letras a partir desse ponto que a gente começou a copiar, ele vai copiar, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse primeiro texto, teste, que eu só coloquei. Eu falaria que eu quero copiar esse texto, e daí eu daria a primeira letra que eu quero copiar, qual a posição. Se eu colocar 0, vai ser a partir daqui do começo. Se eu colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai começar a copiar daqui. E a partir desse momento, naquele count, que é o terceiro argumento da função, ele vai começar a copiar quantas letras a gente colocou. Então a ideia é que a gente vai copiar o texto da primeira letra, da letra 0, daqui nenhuma,
E com aquela variável caractere, a gente vai somando mais uma, daí ele vai desenhando uma letra de cada vez. Então vai para 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6 e por aí vai até ele terminar de copiar o texto todo. Então só usando essa função a gente já consegue criar esse efeito de contagem de letras, de uma letra aparecendo de cada vez. Então a gente volta aqui no objeto diálogo e o que a gente vai colocar aqui é o texto que a gente quer escrever. A gente já viu que é esse texto grid infos.texto página, que a gente pode só copiar e colar aqui. Essa string que a gente vai escrever. O index é 0, porque a gente quer começar da primeiro caractere, do caractere 0. A gente não quer escrever nenhum caractere quando começar. E o count vai ser a variável caractere, que ela vai somando 1 a cada vez que o alarme chega a 0, ok? E agora, a única coisa que a gente precisa fazer é alterar que em vez da gente escrever esse texto grid infos texto página, a gente vai escrever o underline texto. A gente precisa alterar aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, ok? Então a gente só troca esse texto grid infos.texto página por underline texto. Porque em vez da gente escrever direto todo esse texto, a gente primeiro vai passar para essa variável local underline texto uma cópia dessa string que ela vai adicionando um caractere cada vez, ok? Então a gente já pode ver como está esse nosso texto, que a gente já pode ver que ele vai estar com esse efeito. Então a gente está aqui, se eu aparecer perto dele e apertar F, a gente pode ver que ele já está escrevendo uma letra de cada vez. É bem simples a ideia, só que no momento a gente tem alguns problemas que, como vocês podem ter visto, se eu aperto F e eu aperto para clicar, para pular, em vez dele escrever o texto todo, porque às vezes o jogador ele não quer ficar esperando uma letra aparecer de cada vez, se eu apertar, ele já escreve tudo e não aparece o efeito novamente. Porque a gente tem que arrumar alguns problemas ainda para deixar isso funcionando certinho. Essa ideia de uma letra aparecendo cada vez é simples, a gente já fez, só que a gente precisa arrumar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa arrumar para quando a gente clica, ele voltar para caractere 0, para ele começar a escrever de novo uma letra de cada vez. E outra coisa que a gente precisa fazer é que se ainda está escrevendo o texto e eu clico, em vez de ele pular para a próxima fala, é para ele completar toda ela, ok? Então, agora a gente vai vir aqui no etapa e aqui a gente tem o if mouse check button pressed. Ele pula uma página, ele vai para outra página, ele vai para outra fala, ou ele destrói o nosso diálogo. Aqui a gente vai precisar fazer algumas alterações. Então, vamos entender o que a gente quer. Aqui é o projeto que eu já fiz tudo. A gente pode perceber que quando a gente está conversando, ele vai mostrando uma letra de cada vez. Quando a gente clica, ele iguala, certo? Ele aparece o texto todo. Então, a gente vai ter que colocar uma checagem que se aquela contagem de caractere for menor do que a quantidade total de letras na nossa frase, então se ele ainda não escreveu todas as letras da nossa frase, aí ele vai escrever a frase toda para aparecer pra gente, certo? Se eu cliquei aqui, ele escreveu a frase toda em vez de esperar uma letra aparecer de cada vez. E caso já esteja escrito a frase toda, caso o caractere seja igual ou maior do que o tamanho da nossa frase toda, a quantidade de letras que tem na nossa frase toda, aí sim ele vai para a próxima página, ok? E quando a gente muda de página, ele reseta o caractere para 0 para ele começar a fazer esse efeito de texto de novo. Agora, com essa ideia em mente, a gente pode escrever aqui o nosso código. Então, a gente vai colocar aqui if caractere for menor do que string length. Então, a gente pode usar essa função string length para pegar quantas caracteres tem na nossa frase. Então, ele vai pegar quantas letras tem na nossa frase. Então, se o nosso caractere ainda for menor, então ele ainda não escreveu todas as letras com esse efeito de uma letra de cada vez, daí a gente coloca aqui texto grid, abre colchetes, hashtag infos.texto na página, aí a gente abre chaves, fecha chaves, else, aí sim ele pode ir para outra página, ok? Então aqui a gente está falando, nossa variável caractere, ela é menor do que a quantidade de letras que tem nessa frase que a gente está escrevendo? Se sim, aí a gente vai querer que o caractere seja igual ao string length todo. Então, se o número de caracteres é menor do que a quantidade de letras, a gente quer que o número de caracteres seja igual, porque daí ele vai escrever a frase toda. E caso contrário, aí sim ele vai para a próxima página ou ele destrói a nosso objeto de diálogo se não tem mais página para ir, ok? Só que a gente tem que lembrar que quando a gente muda de página, o que a gente quer fazer agora também é colocar o alarme 0 para ser igual a 1, ou seja, a gente precisa resetar o nosso alarme, e o caractere tem que ser igual a 0 para ele recomeçar
a escrever a nossa frase e começar a fazer esse efeito. Então, a gente pode testar de novo o nosso jogo para ver como tá, se tá tudo funcionando certinho. Então, a gente tá aqui, quando a gente conversa, ele começa a escrever, se eu clico com o mouse, ele escreveu a frase toda, aí eu cliquei, ele foi pro segundo texto, segunda página, ele tá escrevendo, se eu deixar, ele vai ficar indo o efeito até ele igualar o número de caracteres ao tanto de letras que tem no nosso texto, ok? Ele acabou, aí a gente vai pro terceiro, pro quarto e acabou. Então, relativamente simples, a gente tem esse efeito que dá uma ideia bem mais legal pro nosso jogo de que realmente eles estão falando, sabe? Às vezes estão aparecendo, tá tendo uma conversa, em vez de o texto aparecer todo de uma vez, assim, sem nenhum efeito, sem nada. Agora, uma última coisa aqui que eu vou colocar uma customização é que se a gente quiser, a gente pode colocar para fazer um som toda vez que o personagem fala uma letra. Então daí a gente poderia ter um som diferente para cada personagem, por exemplo, a voz dele. Então a gente vai fazer isso rapidinho. Então, aqui dentro do meu jogo eu coloquei quatro sons aqui para quando o nosso personagem tá falando. Esses aqui são sons que eu tava usando no meu jogo de terror quando eu tava fazendo ele. Então eu só peguei, você pode colocar qualquer som. São só uns sonzinhos bem simples. E daí pro personagem falar. Então eu tenho 4. E daí a gente vai criar um sistema onde a gente pode alterar quais sons vão ser escolhidos quando ele tá falando. Então ao invés de ficar só um som para sempre em todas as letras, a gente altera alguns sons porque dá mais essa ideia de fala, onde ele tá alterando letras, alterando palavras. Eu acho o efeito bem legal. Então, aqui no evento alarme, a gente vai colocar que if caractere for menor do que string length, vai ser a mesma coisa que a gente colocou aqui no etapa, para checar se a gente pode escrever mais letras ou não. Aí sim, ele vai colocar o caractere e o alarme 0 vai ser igual a 1. E a gente pode criar aqui uma variável underline snd, que eu vou colocar um choose, para ele escolher entre um desses 4 sons. Então, snd voice 1, snd voice 2, snd voice 3 e snd voice 4. E aí a gente vai colocar um áudio play sound para ser underline snd. A prioridade é 1 e o loop é 0. É falso. A gente não quer ficar loopando esse som, só quer falar uma vez. Então só com isso a gente já vai colocar esse efeito de som. Bem rapidinho, não tem muito segredo para isso. E aqui a gente só tá colocando um efeito para todos os personagens. Caso você quisesse colocar que cada personagem tem um efeito de voz, você teria que criar, por exemplo, aqui no enum infos, mais um valor para som, e daí você teria que colocar dentro do nosso grid de texto o som para cada personagem, ok? Na verdade, tem uma coisa que eu esqueci, que nesse nosso sistema de texto a gente tem esse if inicializar igual a falso, inicializar igual a true, só para inicializar e ele pegar quais são os textos que esse objeto diálogo vai ter. Então a gente só quer que isso aconteça no alarme 0, if inicializar for igual a true, ok? Então a gente tem que esperar ele primeiro inicializar esse nosso objeto diálogo, ele pegar todos os textos, para aí sim a gente começar a checar essas coisas, porque aqui a gente está pegando qual é o tamanho da nossa frase, e se ele ainda não sabe qual frase é, porque ele ainda não inicializou, aí vai dar um erro mesmo, ok? E mais uma coisa que a gente tem que fazer é que depois que ele inicializa, ele tem que colocar o alarme 0 para ser 1, ok? Só para daí ele recomeçar o nosso alarme e daí sim ele aparecer uma letra de cada vez. Então, a gente tá aqui, quando a gente foi conversar, aí sim agora ele tá fazendo um efeito para cada vez que aparece uma letra. Aqui no caso tá um efeito a cada frame, então às vezes pode ficar uma coisa meio confusa assim, mas daí você pode alterar ali o tempo do seu alarme, daí o efeito vai aparecer só às vezes, só de cada tempo em tempo. Você pode colocar para aparecer em uma letra e outra letra não o efeito. Foi aqui, eu só mudei uma ideia inicial aqui de efeito para vocês, daí vocês podem alterar da maneira que vocês quiserem, ok? Então, esse vai ser o geral desses efeitos de texto. Uma outra coisa aqui que eu vou deixar para vocês de ideia é que vocês podem adicionar mais uma info aqui, por exemplo, efeito. Se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de efeito de texto, por exemplo, para o texto todo ficar ondulado, ou o texto todo ficar tremendo, e daí você pode adicionar essa nova info de efeito, e quando a gente adicionar no nosso grid o texto, a gente pode colocar qual vai ser o tipo de efeito dele. Se a gente quer que ele escreva o texto tremendo, se ele quer que escreva o texto ondulado. Aqui é só uma ideia que eu vou deixar aqui para vocês. Não é nada muito complicado. É só mais uma coisa que a gente pode fazer para alterar o nosso texto, como a gente já aprendeu nos últimos vídeos, de como customizar esse sistema de diálogo, ok? Então, vai ser isso por essa mini série de diálogo.
Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que dê para usar esse diálogo no jogo de vocês. É um sistema básico, mas bem funcional. Eu acho que ele funciona bem para um diálogo de um jogo. Já dá para criar um sistema bem legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se você gostou do vídeo, eu agradeço muito se deixar um like. Se quiser se inscrever no canal também, compartilhar comigo, eu agradeço muito. É isso, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você quiser entrar lá no Discord, Twitter, Twitch, tem meu apoio se você quiser me dar uma ajuda monetária. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.